Se você está chegando agora por João Pessoa ou você está pensando em vir para essa cidade maravilhosa e tem filhos pequenos, atenção, porque talvez esse vídeo seja para você. Faz somente alguns poucos meses que eu cheguei em João Pessoa com minha filhinha de 3 aninhos. E uma das minhas maiores angústias foi justamente em qual escola colocar a minha filha. Como escolher uma escola no momento onde tem tanta necessidade de adaptação, porque veja bem, mudar já é tão difícil e já traz tantos desafios para quem é adulto, imagina para uma criança. Na verdade, essa mudança envolveu 3 pessoas. Eu, Daniel, que é o pai da nossa pequena, e a pequena que se chama Cecília. E a gente veio para João Pessoa buscando um pouco mais de qualidade de vida, um clima mais estável, um pouquinho de praia, nada mal. E nisso já incluía um lugar onde ela pudesse correr muito, brincar muito, cair no chão sem se machucar, cair na areia, cair na água, ser feliz, se encher de saúde. A gente veio em busca de um outro ritmo. A gente veio de São Paulo, na verdade da região metropolitana de São Paulo. Mas não tem como, por mais que você não esteja no centro de São Paulo, parece que tudo se contamina daquela velocidade, daquela aceleração, necessidade da produtividade. Enfim, resolvemos dar um basta em tudo aquilo e vir para João Pessoa. Só que aí no meio da mudança acontece uma série de coisas que a gente não contava, que a gente não estava pensando. A gente sabia que existiria, mas a gente não estava contando com tantos desafios. Dentre esses desafios, é um sono super bagunçado. Se antes a gente tinha uma rotina legal e a pequena dormia bem, acordava num horário dentro do esperado, na mudança isso quebrou, sono muito bagunçado. A alimentação acaba mudando também, então a gente costumava comprar bastante polvilho, bastante aveia, bastante coisas a granel e de repente numa cidade nova, sem conhecer ninguém, sem parentes, sem amigos, cadê a lojinha que vende cereais? Então isso interfere também na alimentação, por mais que você tenha uma alimentação dentro do padrão, até que você encontra a padaria, o mercado, isso provoca mudanças, sejam grandes mudanças ou pequenas mudanças. Então já interfere também na alimentação dos nossos pequenos. E para além disso, o corpo vai tentando entender que lugar é esse, né? As paisagens são diferentes, o clima é completamente diferente, então a adaptação ela traz um custo energético inclusive. Nós 3 tivemos muito sono, a gente ainda tem um soninho a mais. Agora a pequena, ela passou a dormir muito mais do que ela dormia antes. E aí começou a nossa busca pela escola, e assim, um misto de confusão, né, porque você tem que ir em busca da escola, vai na internet, vai no Google, vem aqui no YouTube, procura pelo Facebook, e aí quando você vai visitar a escola, a criança tem que ir com você. Só que ela tá com sono, ela tá cansada, ela tá agitada e é difícil concentrar. Então assim, quanto mais informações você tiver nesse momento de mudança ou nesse momento de escolha, pode ser que você já esteja aqui em João Pessoa esteja querendo buscar uma nova escola. Quanto mais informações você tiver, melhor. E quanto mais informações básicas você tiver, um tanto quanto melhor. E aí isso vai incluir valores, horários, como é que funciona a escola, o dia a dia da escola. Muitas vezes tudo isso parece um tanto quanto nebuloso, principalmente quando a gente está vindo de um outro lugar. Aí você vai lá, você visita a escola, você escuta tudo que tem para dizer, conversa, escuta muitos discursos muito bonitos. E aí quando você sai, você anota um monte de coisa, você sai, chega em casa, no fim do dia você vai avaliar tudo que você escutou, aí você se dá conta de que você não sabe exatamente o que é que o teu filho vai fazer lá dentro. Como que é um dia comum na escola. Mas aí você segue anotando, né, nas próximas visitas você vai fazendo perguntas. Algumas escolas se propõem a mandar informações pelo WhatsApp. E aí tem a questão também dos custos. Você vai, faz a conversa, te entrega ali um papelzinho com as coisas escritas, ou você anota tudo. Até que você visita uma outra escola que comenta um tal de alguns custos extras. E aí você se dá conta de que nas outras não comentaram.
Então você não sabe se vai ter custos extras, se não vai ter, se é só essa ou se foi essa que te antecipou algumas informações. Então é muito importante você perguntar, né, o que é que está incluso, outros gastos que vão aparecer depois, com passeios, com festas, o que que é opcional você escolher ou não, o que que é obrigatório, porque quando a gente está mudando, a gente está se organizando, e aí você está organizando a casa, você está organizando o trabalho, você está organizando a rotina, toda essa falta de clareza traz muita ansiedade. Independente se você é a pessoa ansiosa ou seja um pouco mais tranquila, traz ansiedade. E aqui sobre os princípios pedagógicos da escola que você vai escolher. Pra gente foi difícil, não ficou tão acessível, tão simples de entender quais são os princípios pedagógicos de cada escola. Mesmo que para você entenda que isso não faz tanta diferença. Mas são coisas que na teoria pode até não chamar tanta atenção, mas na prática faz diferença. Entender, por exemplo, como que a sua criança vai ser tratada quando ela chorar, porque a criança chora muitas vezes durante o dia. E quando ela estiver cansada, como é que vai ser? Como ela vai ser acolhida, como ela não será acolhida. E quando ela não quiser participar de alguma determinada atividade, é na marra, tem uma conversa, tem a possibilidade dela fazer alguma outra atividade. E às vezes, dá uma certa insegurança ou a gente acaba se sentindo um pouco sem jeito de ficar fazendo tantas perguntas. Mas é importante, porque as escolas, elas trabalham de modo diferente, elas acolhem de modo diferente. E quando a escola tem convicção com o que está trabalhando, ela apresenta para você, pelo menos é o que eu acredito, né, ela apresenta para você quais são os pontos fortes dela, e também quais são os pontos fracos. Às vezes a escola gostaria de tomar uma atitude, uma determinada postura, mas não consegue, seja por limitação de profissionais, limitação de estrutura, e não que isso seja um problema. Quando a escola joga limpo com os pais, com os responsáveis, e a gente consegue sentir uma certa tranquilidade, uma certa confiança, a gente se sente bem, inclusive, para tratar sobre os problemas depois, porque vai ter problemas. Isso a gente já sabe. Problema faz parte da vida, faz parte da escola, faz parte do trabalho. A questão é o quanto a gente está disposto a encontrar soluções, soluções viáveis. Então, no nosso entendimento, ter clareza dos princípios pedagógicos ajuda a entender o quanto e por qual caminho a escola está disposta a encontrar soluções para os problemas que surjam. Um outro aspecto que para a gente ficou claro e que no começo parecia óbvio e bem facinho, e depois a gente viu que era um pouco complexo, é em relação à distância da escola. Aqui em João Pessoa a gente não tem carro. Faz muito tempo que eu me livrei do carro e pretendo ficar muito tempo ainda sem carro. O ponto importante, tenha você carro ou não, é a distância. Porque às vezes a escola está no bairro, mas mesmo ela não estando a quilômetros de distância, às vezes o trajeto é difícil. Vai passar por uma rua que tem trânsito, que isso foi uma das coisas que a gente foi pego de surpresa em João Pessoa. Meu Deus, quanto trânsito! Eu não imaginava, não contava com isso. A gente chegou e já foi logo comprando a nossa bicicleta. A Cecília ainda não anda de bicicleta, mas a gente fez questão de comprar uma bicicletinha para ela também, mas é muito trânsito, eu tô ainda um pouco abalada. Então a gente foi no próprio bairro onde a gente tá morando, e algumas escolas nos pareciam muito mais fáceis de acessar do que outras, embora todas estivessem no mesmo bairro. Inclusive, a gente considerou colocar num outro bairro, porque a ciclovia nos ajudaria a chegar na escola. Então, é uma coisa que vale a pena verificar, né? Às vezes ela é perto em termos de quilometragem, mas pode ter algum desafio. Então, embora a ideia fosse levá-la de bicicleta, eu tenho medo de colocar na cestinha. Eu sempre me achei uma grande aventureira andando de bicicleta, carregando muitas coisas nas minhas bicicletas, mas um filho eu acho que é muito desafiador. E eu comprei um carrinho bem bacana, que quando ela tiver maiorzinha ela vai conseguir pedalar. Então eu consigo colocar ela sentadinha, ela tenta pedalar, quando ela dorme, isso é interessante, porque às vezes ela vem da escola com sono, e eu só viro o carrinho,
ela dorme naquele carrinho e eu consigo levá-la e isso salvou demais, porque a gente vai para o parque, a gente vai para a praia, a gente vai no mercado com esse carrinho. E qual foi a questão? A gente descobriu que as calçadas não são feitas para as pessoas caminharem nelas, seja com carrinho, de repente um cadeirante, é quase impossível. E na hora de atravessar a rua também, não tem rampa para a rua, na verdade tem quase um rio profundo, é que um rio seco, né, não tem água passando por lá, mas se passasse água ia ser um rio profundo entre a calçada e a rua. Então nós temos agora um carrinho muito legal para poder passear com a pequena, inclusive levá-la para a escola, mas o trajeto não favorece. Na hora de atravessar, onde tem faixa de pedestre não tem rampa, onde tem rampa não tem faixa de pedestre nem sinal. Então é assim, é uma grande aventura. Eu confesso que ela tá adorando, né, ela sai para ir para a escola, ela sai pra grande aventura, mas isso me causa um pouco de estresse. Agora, se você tem seu carro, tem facilidade aí para locomoção, aí você vai analisar quais seriam possíveis desafios no seu trajeto. E aqui, uma das maiores dúvidas que ficou pra gente, eu acho que é um pouco a dúvida e a dor, né, dos pais, é sobre o acolhimento que os nossos filhos vão ter no meio de toda essa transição, é insegurança, é saudade. Então, como a nossa criança vai ser acolhida? A gente chegou em João Pessoa no fim do ano. Então, isso pra gente pegou um pouquinho, porque todos os coleguinhas já se conheciam, né? Ia ser uma criança nova ali. Então, como as crianças vão reagir, não tem como ninguém garantir. Mas como os profissionais vão conduzir esse acolhimento. E isso vai ter a ver com o princípio pedagógico da escola. Tem algumas crianças que se adaptam muito rápido, mas quando a gente consegue garantir um ambiente, construir um ambiente acolhedor, isso faz toda a diferença. E aí, isso também tem a ver com o comer, o dormir, o brincar, que são necessidades da criança, no que muda a rotina, muda, alteram-se essas necessidades, e qual é o grau de sensibilidade que a escola vai ter para lidar com isso. Porque é um momento onde o corpinho da criança, o emocional da criança estão numa luta ali para conseguir se adaptar. Então, no nosso caso, o que fez muita diferença na nossa escolha da escola foi sentir, né? A gente encontrou uma escola e a gente sentiu que essa escola ela estava muito envolvida, muito compreensiva na delicadeza desse momento. Então, o primeiro dia que eu levei a minha filha, a gente acordou meio atrasado, né, a gente não estava acostumado a acordar cedo. João Pessoa é uma cidade que te convida, né, para acordar muito cedo. É a cidade onde o sol nasce primeiro, né, em toda a nossa América, né, do norte ao sul. Então a gente não estava, definitivamente não estava acostumado a acordar tão cedo, a gente saía um pouquinho atrasado. A gente fez o nosso lanche, mas ela não estava com fome, né. E foi andando, eu levei ela no colo, um pouquinho a pé, e assim que a gente chegou lá, ela falou: "Mamãe, eu tô com fome". Então veja, a gente já chegou atrasado e ela com fome. E assim que ela chegou, ela foi recebida, ela falou: "Você quer fazer o seu café da manhã?". E aí aquilo que eu tinha ouvido a responsável falar sobre os alunos ajudarem a preparar as refeições, eu pude presenciar. E aí eu fiquei com um pouco de receio, né, deixá-la ali sozinha, ela também estava um pouco receosa, e aí a escola nos deixou entrar, por alguns dias inclusive, para participar dessa adaptação. E aí ela foi para a cozinha, a professora pegou uma bananinha para ela, e ali ela já poderia picar a banana dela, 3 aninhos. Porque eles tinham, né, os aparatos, as colherzinhas, a as faquinhas, tudo para os alunos, e ali ela já fez o lanchinho, já vieram algumas outras crianças. Veja, mesmo que não fosse o horário dela comer, ela estava com fome, era uma necessidade, e ela foi acolhida. Ali o nosso coração já meio que se derreteu, né, a gente já estava com um pouco convicto da escolha que a gente fez. Ali, a nossa convicção aumentou. A fome com a qual ela chegou, virou para a escola um foco para ajudá-la na interação daquele ambiente, ou seja, não foi um problema, fez parte de encontrar soluções. Não teve bronca, não teve pressão, não tinha ali regras rígidas. Crianças não conseguem lidar com regras rígidas. Quer dizer, tem momentos que não tem como negociar, né, essa criança vai no carro, tem que botar o cinto de segurança, não vai poder brincar com fogo, são regras rígidas.
mas sempre que possível, né, não ter essa rigidez, né, que vai deixando a gente tão imobilizado, né, de mãos atadas na vida. Sempre que possível flexibilizar, isso é importante. Nós somos flexíveis, nós precisamos dessa capacidade, dessa flexibilidade, justamente para não quebrar, para nos tornar mais resilientes. Uma outra coisa dessa escola que a gente encontrou, eu ainda não falei qual é a escola, né, eu acho que foi até de propósito, quero gerar curiosidades. Um outro aspecto super bom que a gente encontrou foi na questão do espaço de descanso. A gente encontrou várias escolas, né, que disponibilizam espaço de descanso. Na verdade, eu acho que todas têm. Todas as escolas, pelo menos para os pequenininhos, né, têm esse espaço de descanso. E na escola que a gente escolheu, existia a possibilidade de uma autonomia real, né? A criança está ali na atividade, mas se ela sente sono, ela pode se retirar e ir para uma rede, porque no Nordeste é rede, né? Tudo de bom, tinha lá uma caminha, mas tinha rede, bem baixinha. E ela poderia escolher para onde ela iria descansar, e assim que terminasse o sono ela voltaria, né, pra atividade. Possivelmente depois do sono a atividade já seria outra, mas entender que para criança o sono não é fuga. Até pode ser, né, e para isso precisa ter ali um corpo de profissionais atentos para isso. E que no nosso caso nos foi chamado, em alguns momentos para fazer essa conversa. Porque ela dormia muito, ela dormia umas 2 horas na escola. E em casa eu e Daniel a gente só não dormia porque não dava tempo. Nosso desejo era dormir, dormir muito. Mas elas entenderam que fazia parte, né, essa hipótese que todo mundo levantou, né. É muita adaptação, é muita mudança. O clima, a comida, a rotina, o ritmo, a escola, os coleguinhas, então é um desgaste real do corpo, né, e aí vem esse sono forte. Uma outra preocupação que a gente tinha era em relação a essa adaptação social, que aí isso tem a ver com brincadeiras, com agressividade, com o clima emocional dela, das outras crianças, da relação que acontece nesse contato. Quando as crianças elas estão cansadas, elas ficam bem agressivas, né, elas ficam bem nervosas. E aí elas acabam partindo para brincadeiras um tanto quanto agressivas também. E isso a gente percebe em casa, né, a criança fica brava com a gente, chora, dependendo da idade, morde. E daí quanto mais o ambiente te acolher, vai ajudando a você se regular, a você se desacelerar. Isso sem dúvida faz uma diferença enorme. Esse é um dos motivos pelo qual quando a escola permite que a criança durma quando ela sentir sono, ela coma quando ela sentir fome. Eu não estou dizendo que não tem que ter regras, não tem que ter horários, né, as escolas elas se organizam, mas quando ela não é rígida, ela flexibiliza, ela permite aí um tempo necessário até essa criança conseguir se regular e entrar no horário das outras crianças, e aí ela se torna uma criança muito mais amável, muito mais saudável, né. E teve uma outra coisa que nos chamou muito a atenção, que a gente só percebeu depois que a gente escolheu a escola, que foi uma coisa que não nos foi falado antes, mas que a gente achou que vale ouro, que é a facilitação para a gente entrar em contato com outros pais. Então no caso da escola que a gente escolheu, eles tinham um grupo de WhatsApp, eles tinham não, eles têm. E esse grupo faz muita diferença. Então, se chama roda de conversa, ali são dados os informes, né, da escola, de reunião, eles mandam muitas fotos, muitos vídeos sobre o que está acontecendo na escola, sem o compromisso de que você vai receber, fotos todos os dias da sua criança, não é isso. Mas eles vão fotografando e vão registrando as atividades da escola. Então é muito gostoso, é muito legal, eu acho que é natural que a gente tenha muita curiosidade, né, do que acontece na escola. Não é nem um mecanismo de vigilância onde você fica ali olhando toda hora, querendo controlar o que seu filho está fazendo, se ele está feliz, se ele não está, se alguém empurrou ele, se não empurrou, porque isso acaba sendo tóxico pra gente, né, e a gente intoxica a escola também, se isso acontece. Mas eles registram ali as fotos, alguns vídeos de atividades interessantes que acontecem, e os pais se comunicam. Isso é muito bom, porque inclusive nos ajuda, né, o acolhimento também para os pais. Então os pais sempre se comunicando: "Ah, hoje a gente vai num parque, alguém gostaria de ir?". Uma mãe fala: "Ah, hoje eu vou levar meu filho na praia tal, alguém gostaria de estar junto?". E isso ajuda, porque criança atrai criança, né, é muito comum que crianças que nunca se viram, depois de passado um tempo elas já se interagem.
mas pelo menos para nós, a gente chega na praia, aí tem crianças ali brincando, mas rapidinho aquela criança já vai embora. Então a nossa pequena faz amizade, mas muito rápido a criança vai embora. Então as crianças sentem muito mais falta do que nós. E ter essa facilitação para criar vínculos, isso faz muita diferença. Isso aí a gente entendeu que a gente ganhou de brinde na nossa escola, porque não nos foi informado e a gente gostou demais. E uma outra coisa que a gente sentiu de muita diferença é uma dinâmica de comunicação rápida. Então, todas as dúvidas que a gente manda lá no WhatsApp e já recebe resposta. Saber que lá na escola tem profissionais que realmente querem fazer esse apoio. Eles entendem que esse contato direto com os pais ajuda, porque nos traz tranquilidade, nos traz confiança. Isso faz com que as nossas crianças também sintam essa confiança na escola. Isso é uma coisa boa demais, que eu sei que não existe em toda a escola. Às vezes por sobrecarga mesmo dos profissionais, mas às vezes por entenderem que isso não é adequado. Que nós visitamos escolas, por exemplo, e a gente perguntou da possibilidade de ir com a nossa filha para um período de adaptação, a resposta foi: "Não, papai, não, mamãe, já pensou se todo mundo quiser fazer isso?" Eu acho que se todos os pais quisessem participar um pouquinho ali da escola, seria muito melhor, seria menos precário para os profissionais, teria um apoio maior. Mas a verdade é que por mais que os pais queiram, muitas vezes não tem nem como, né, o pai está saindo para trabalhar e deixa a criança ali. Então, para essas escolas que nos disseram, assim, com muita facilidade, né, de que: "Não, vocês não terão direito de participar da adaptação", a gente entende que é um raciocínio lógico, né. Se eu não posso participar nos primeiros dias, que são os dias mais sensíveis, depois talvez nós não seremos bem-vindos também para essa participação. E aí a gente entende que a educação das nossas crianças, o que está por trás desse educar, não é uma questão de ficar controlando o comportamento das crianças, mas muitas vezes é entender o que está por trás do comportamento das crianças. E quando a gente faz essa parceria entre pais e escola, fica muito mais fácil, porque o modo de atuar e de agir na escola não é o mesmo que as nossas crianças atuam em casa, e não é o mesmo na casa de um coleguinha. Então, quando a gente se junta para entender, às vezes a gente descobre coisas importantes na caminhada, no crescimento da nossa criança, no desenvolvimento. Então, esse sentimento de coletividade, né, entre crianças, entre os pais, entre a escola, isso foi muito legal. A sensação de que ninguém está criando um filho sozinho. E se você estiver se sentindo sozinho nessa tarefa que não dá, que é muito injusto, que é violento, né, 2 adultos criarem, darem todo um suporte emocional para uma criança. Uma criança precisa de muito mais do que 2 adultos. Uma criança, né, um novo ser, uma nova vida, uma nova luz no mundo, com 2 adultos que geralmente estão ali preocupados com o trabalho, com o dinheiro, com a escola, com o emocional, com o restante da família, com tudo. Sobra pouco tempo, inclusive para a gente se formar, para a gente se especializar, cuidar dessa criança, né. Então, poder entregá-la para uma escola que a gente sabe que vai ter essa parceria, é bom demais. Então, assim, eu e Daniel, né, que somos os pais da Cecília, nós somos psicólogos também, mas a gente não é especialista em criança, em educação infantil, nós não temos essa especialização. Mas a gente começou a entrar e olhar para esse universo da educação infantil na gestação, né. E agora, como é que a gente vai fazer? A gente não entende de criança, né, foi a primeira criança da nossa família. Não tínhamos, não temos sobrinhos, né, foi a nossa primeira filha. Então, a primeira sobrinha, a primeira neta, a nossa primeira filha. Então a gente começou esse estudo ali, né. Então, eu vou fazer outros vídeos aqui, inclusive falando da escola, desse processo de educação, que eu não falei qual que é a escola que a gente escolheu. Se você tiver interesse, você que chegou até aqui, é porque você está interessado, eu vou falar no próximo vídeo. Mas a ideia não é fazer apontamentos do que seja certo ou do que seja errado. Cada um é que sabe ou que sente o que que é o melhor ou não. Mas a ideia aqui é de poder compartilhar um pouco da nossa experiência, tanto com esse processo da educação, como com a abordagem pedagógica fantástica que a gente escolheu, e essa eu vou falar. Assim que a Cecília estava para nascer, a gente foi estudar a linha Montessori, né, de Maria Montessori. A gente não conhecia, a gente conhecia
pouquíssimo, quase nada. Na faculdade a gente não estudou sobre ela e foi depois, depois da faculdade, na gestação, não, muito depois a faculdade. Foi na faculdade da gestação. É que a gente ouviu falar da Maria Montessori, a gente tinha ouvido falar de cama Montessori, brinquedos montessorianos, mas o que estava por trás disso, não. E aí foi nessa gestação que dessa gestação e esse nascimento que veio vindo, né, esse conhecimento para nós. E a gente começou a estudar muito, e foi quando a gente chegou em João Pessoa, que sem saber a gente bateu numa escola e eles disseram, né, que eles seguiam a linha montessoriana de Maria Montessori, e a gente ficou boquiaberta, e a gente ficou muito feliz com essa coincidência, porque nós não estávamos procurando isso em uma escola. A gente só estava batendo de porta em porta para saber como funcionava, como eram os valores, como era o cotidiano na escola. Então no próximo vídeo eu vou falar o que foi que realmente pesou na decisão. Porque ter um carimbo de uma linha pedagógica não significa que a prática vai ser adequada, que a prática vai ser coerente. Então, se você também está passando por esse momento de decisão, por esse momento de escolha, esse momento de adaptação ou de mudança, então eu te convido a ficar por aqui. E aí a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo para você.